Olá, boas-vindas ao Gente Saúde, o podcast para líderes de RH, focado em descobrir os desafios e as tendências que moldam o mundo da saúde corporativa. Por aqui, recebemos convidados para uma troca de insights e experiências estratégicas sobre saúde e bem-estar corporativo. Luiz, seja muito bem-vindo. É um prazer Obrigado. te ter no nosso podcast hoje. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória. Então, como que foi a transição entre psicologia, a RH até virar um Chief People Officer? Legal, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Me formei em psicologia e dentro dos estágios lá possíveis dentro da faculdade, eu fui tentando de tudo. Eu sempre quis ver quais eram as possibilidades ali de caminho depois de formado. Fiz clínica, atuei num hospital psiquiátrico, fui para um projeto da USP numa penitenciária feminina para ver pesquisa na área de psicologia. E aí, nos últimos 2 anos, eu encontrei o RH, eu fui para a Roche, e aí eu comecei a fazer recrutamento de seleção, enfim. A faculdade em si não dava a base para você conhecer nada de RH, mas na Roche eu consegui ali entender bem o que era o profissional de recursos humanos. E aí fui seguindo, aí eu falei, bom, eu me encontrei, acho que aqui é onde eu posso apoiar. Sempre, meu propósito sempre foi ajudar o desenvolvimento das pessoas, né, melhorar os ambientes, enfim, organizacionais. Então, lá me encontrei, aí eu já fui depois para o varejo, passei pela Pernambucanas, depois eu fui Polishop, fui Serasa Experian, onde eu morei na Colômbia por 3 anos, né, expatriado, para fazer uma integração cultural de um birô de crédito que a gente tinha comprado lá, e foi super interessante. Aí voltei, tive passagens interessantes por Mercado Livre, depois Gympass, Magazine Luiza e agora Omie, sempre tentando também aprender algo novo, né? A minha trajetória de carreira, as pessoas falam, pô, mas você passou por muita empresa, né? Eu falei, pô, eu passei, eu não sou tão novo assim, mas eu sempre olhava o que eu posso aprender de novo, o que me falta ainda na bagagem como profissional. E essa curiosidade foi me fazendo também nunca ficar muito confortável, né? E aí eu fui aprendendo em empresas tradicionais, o que é um RH mais tradicional. A Serasa é uma empresa mais voltada para um pensamento mais tradicional, agora está um pouco mais disruptivo. Magazine Luiza também, né, um varejo tradicional de 64, 65 anos agora. Mas eu também surfei um pouco de startup para entender, bom, o que seria um RH perto do ideal para o momento de uma startup. Então, para mim sempre foi interessante me desafiar a pensar em RHs diferentes. Né? O mesmo modelo eu nem queria fazer, assim. Eu lembro que as entrevistas eram, o que você está procurando? Eu falei, tudo menos fazer o que eu já fiz, assim, né? Se você tá me contratando para pegar um modelo de Gympass, ou enfim, alguma outra coisa que eu já fiz para implementar aqui, não sou eu, porque eu não vou estar motivado. Então, eu fui meio crescendo assim, né? Sem um caminho direto, assim. As pessoas falam, mas como é que você pensava em chegar à cadeira de diretor? Eu falei, nunca, assim. Para mim, nem importava muito, assim, né? Essa coisa de hierarquia, mas o que eu queria era aprender, assim. E aí eu fui meio que buscando oportunidades de aprender coisas novas em todas as passagens. E aí, cá estou. E como foi um pouquinho da transição, né, de um mercado mais É. tradicional para um mercado de tecnologia? E acho que você pegou bem esse momento também do mercado de tecnologia apontando para cima aqui no Brasil, né? Você pegou o Gympass, que é agora com outro nome, mas ainda Sim, Gympass sim, na sim. boca do povo. Mas como foi um pouco desse processo de transição e os desafios de pessoas novas que surgiram com um mercado de tecnologia muito mais competitivo, com competição internacional, salários dolarizados em algumas posições? Conta pra gente um pouquinho dessa entrada e Sim, transição. sim. Não, foi muito, muito interessante, assim, a passagem foi do Mercado Livre para o Gympass. O Mercado Livre com um desafio cultural um pouquinho diferente, e quando eu conversei com o Gympass, o desafio era exatamente isso: como é que você constrói de 15 para 400 pessoas numa operação de tecnologia que vai apoiar a abertura de outros mercados, né? Então, a intenção era ter tudo aqui, apoiando a abertura dos Estados Unidos, Europa, enfim. E aí, para mim, também foi um processo de aprendizagem de entender o que é o profissional de tecnologia. E eu lembro que a gente atraía muito profissional de tecnologia e as perguntas que eles faziam para a gente eram que eu nunca tinha ouvido falar, mas qual é a linguagem, menos do que até o salário, assim, mas qual é o impacto que eu vou ter, qual é a autonomia que eu vou ter, quem é meu gestor. E aí, o profissional de tecnologia já conhecia muitos gestores na época, então, assim, dependendo do gestor, eles nem queriam falar com você, assim. Então, você tinha que ter uma pessoa muito renomada ali, uma linguagem muito atualizada,
E o impacto que eles iam ter. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer dentro do app do Gympass? Qual é a minha função? Eu vou gerar algum tipo de valor? Vai fazer diferença? Porque senão eu não faço. Assim, então, era começar a entender quem era esse profissional de tecnologia e que já tinha, né, um mercado super aquecido. Então, realmente, a gente que estava correndo atrás, né? E começar a entender como é que eu atraía melhor, assim, o que eram esses motivadores internos. E obviamente, você tem que criar uma cultura voltada para a tecnologia, né? Não adianta você ter... A startup é mais fácil, mas mesmo dentro do Magazine Luiza, quando eu fui para lá para cuidar do Luiza Labs, né, que já era uma área de pesquisa, nasceu como pesquisa e virou tecnologia, você tem que dar uma blindada na cultura, assim, porque senão não funciona. É uma cultura específica que tem que ter os seus processos de RH separados. E aí você vai ter que lidar com às vezes até uma ciumeira, assim, né? Mas tecnologia é diferente. É assim, e aí porque você está no mercado super competitivo, né? E que você precisa dos profissionais bons, porque isso vai impactar muito o seu negócio. Então, foi entender e conversar muito com essa galera, assim. Eu lembro de fazer os hackathons, né? No Gympass, que para mim também era novo, nunca tinha feito. E eu ficava lá o fim de semana todo conversando. Mas me conta mais, assim, o que te faria mudar de emprego? O que te faria estar motivado quando você tivesse aqui, se porventura você vier? Qual é o líder ideal? Então, eu fui mapeando, assim, para entender, porque também não tinha nada no mercado pronto, né? Assim, quem são essas pessoas? E aí você vai conversando e vai entendendo, né? Legal. E aí, acho que uma outra coisa que me chamou muita atenção quando a gente se conheceu foi a sua experiência mais recente, que é na UMIE, e a sua interlocução, tanto a nível de C-Level, que você é parte, mas também com o board. Sim. Que eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, o RH a nível de board e o papel que você desempenha ali, se puder descrever um pouco como é essa relação, acho que é legal também. Legal, bacana. Eu acho que, assim, tem sido uma experiência super interessante e a primeira coisa que eu acho para o profissional que quer ter essa exposição, né, e tem esse desejo, é conhecer muito o negócio, muito a fundo. Não dá mais, ou você vai ter muita dificuldade se você ficar restrito à agenda de RH. Então, se você for entrar lá para falar só de pessoas, eu tô aqui só para falar de pessoas. Não vai dar certo porque, assim, você perde a oportunidade de contribuir, inclusive, com opiniões sobre o negócio. Assim, o que você imagina? Assim, a gente está fazendo correto, não está fazendo correto? Você tem alguma ideia diferente? E se você conhece o negócio, óbvio que você não vai ser a mesma coisa que um CRO, assim, do mercado, mas dá para você opinar e gerar valor. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é isso, assim, eu não estou só debatendo a agenda de RH, até porque nem todas as reuniões de board você vai ter espaço para falar de RH. Então, você tem que cavar o seu espaço, né? E uma coisa que eu falo para os profissionais, enfim, principalmente nessas sessões, assim, se você não fala nada, você tá lá só de ouvinte, no começo eu acho que é legal você ouvir, entender um pouco o cenário e tal, mas se você não falar nada também, as pessoas vão começar a te olhar e falar, bom, não precisa estar aqui, né? Assim, e você vai perdendo seu espaço. Então, você tem que ocupar. E como RH, assim, tudo que eu levo é sempre baseado em dados. Legal. Assim, a gente já tem feito essa transição como RH, mas para mim é super importante não levar hipóteses, levar testes. Eu posso não ter todas as respostas, mas assim, o que faz a pessoa ficar na UMIE hoje? É um modelo de stock option? A stock option faz alguma diferença para vocês? Aí eu tenho lá um indicador, que, por exemplo, todo mundo que tem stock option, do grupo que eu ofereci, eu perdi 5% em 2 anos. Então, tem aqui uma coisa relevante, ou seja, aqui a gente achou um caminho de retenção. A parte de treinamento e desenvolvimento. É legal, você está desenvolvendo líderes, que indicadores você tem para mostrar? Porque levar lá um programa de liderança, que eu acho super bacana, tá, mas estamos desenvolvendo líderes, legal, como é que você comprova? O papo é outro, né? Assim, o papo é dados, né? Retorno para o shareholder, retorno para a organização. Então, você tem que se adaptar um pouco nessa linguagem, né? Assim, mesmo temas que são mais abstratos, cultura, tá legal? Como é que tá a cultura? Bom, você pega uma pesquisa de clima, você faz grupo focal, você vai trazendo dados para sustentar o caminho que você está trazendo. E te dá muita segurança como RH, porque eu acho que o risco aí é você tomar umas trucadas nessas conversas. Tá, mas e esse dado aqui? Que eu penei um pouco no Gympass, porque eu não tinha tanto essa mentalidade. E quando eu ia para as reuniões, eu ia muito despreparado nesse sentido. Assim. Então, e aí eu ficava, não, eu acho que realmente a cultura aqui do Gympass... Não, não tem. Assim. E aí eu ficava perdido. Então, eu fui desenvolvendo, assim... Eu penso o dia inteiro em dados, assim. Que dado que eu posso criar aqui para mostrar e para provar cada vez mais o nosso valor, né? Eu acho que é esse o caminho de conversa com o board. Né?
E aí, acho que falando um pouquinho já do desafio de dados, né? Porque, sei lá, 5 a cada 5 profissionais de RH que eu encontro e converso, sempre People Analytics é um tema em alta. Sim, sim. E é um tema em alta há bastante tempo, né? E a gente fala, como que a gente sai desse campo de meio, queremos fazer People Analytics, queremos olhar mais para dados há 5 anos e meio que coloca e aterriza isso em prática, que eu acho que é um dos grandes desafios Sim. que os RHs têm hoje. Conta um pouquinho como isso funciona para vocês. Tem uma pessoa no time hoje? Como que vocês pensam tanto na parte de estruturação desses dados, né? Então, vou dar uma pesquisa de clima. Como que isso gera dado meio que estruturado para eu conseguir analisar? Se você puder falar um pouquinho, acho que ajuda o pessoal, eventualmente, a pensar em como pode estruturar também. Sim, sim. A gente tem uma área, eu sempre nessas últimas passagens, eu sempre criei uma área específica para ficar pensando dados. Assim, eu acho que é fundamental para o RH. É a minha área mais importante hoje. E a gente faz muito brainstorming, assim. E o que eu acho interessante hoje é você testar os dados, inclusive que são dados já há muito tempo consolidados e que a gente sempre apresenta. Então, turnover. É irrelevante hoje o turnover? Assim, a gente se baseia muito em dados que talvez hoje sejam meio obsoletos. Vou te dar um exemplo. A gente acabou de fazer uma análise de tempo de casa. Então, como é que está o tempo de casa? Por área, por franquia? Pô, legal, temos um problema aqui porque o tempo de casa é menos de 1 ano em algumas áreas e tal, mas temos um problema mesmo? Aí a gente começou a cruzar esses dados com performance. Quer dizer, ficar mais tempo na OMI leva a maior performance? Essa é a pergunta. Eu acho que a gente está errando na pergunta. Então, eu vou só apresentar lá o tempo de casa. Pô, legal, pessoal, tem um problema aqui, mas qual é o problema? Então, a gente está dando um passo para trás sempre falando qual é a pergunta qual é a resposta que a gente quer trazer para qual pergunta. E aí, quando a gente cruzou esses dados, que é um exemplo muito claro para mim agora, não leva a nada. Tempo de casa, dentro da UMIE, no meu cenário, não tem nenhuma relação. Você tem pessoas em 6 meses performando mais do que pessoas de 3, 4, 5 anos. Ou seja, hoje a hipótese ela é nula, ela é falsa. Então, a gente inclusive tem essa autocrítica de falar, olha, tínhamos um dado que agora não mostra nada, então vou deixar aqui de lado por enquanto. E eu acho que uma outra parte interessante que a gente tem feito é olhar como é que eu crio dados para o negócio. Um exemplo claro para a gente está fazendo análise de quartil das franquias, que ninguém estava olhando. Eu tenho uma área de operações, mas a gente viu, ninguém está fazendo isso aqui. A gente tem resultado das franquias por executivo de vendas, executivo de conta que faz uma relação com o contador com a gente? Temos, legal, vamos fazer. Aí a gente pegou uma análise de quartil, eu chamo todos os franqueados, está aqui, ó, análise de quartil de vocês. Você tem lá o quartil 4 e o 3, que pra gente são os últimos, né? Que não estão gerando receita. Assim, então, é trazer de novo qual é o dado que vai gerar impacto no negócio. Porque o dado pelo dado, a gente acaba fazendo e eu acho que quem está começando vai esbarrar nisso, e é normal, só que descarta logo. E traz um dado que vai gerar um insight para o negócio com uma recomendação. Então, a nossa recomendação, por exemplo, de análise de quartil é o Q4, que é o último, a gente ou troca ou desenvolve, porque essas pessoas são custos, só custo. Então, a gente está sempre se desafiando a gerar o dado relevante, né? E não o dado pelo dado. Legal. E aí, acho que um ponto, por exemplo, que eu até queria provocar um pouco e eu te ouvir, é, por exemplo, uma figura que eu aprendi a gostar muito ao longo da minha trajetória como líder, né? É a figura da BP. Sim. É da pessoa BP. Então, uma pessoa que está muito próxima ali dos times, tem um contexto de saber lidar com questões de pessoas, de suportar e desenvolver líderes, e de conseguir gerar valor estratégico. Mas, em geral, quando a gente olha para o perfil médio, que eu estou generalizando de uma pessoa BP, ela não é uma pessoa versada em dados ou que pensa nos desafios de negócio com um mindset de dados. Então, exemplo, para a gente tentar tangibilizar. Às vezes, chega um time na Pipo e uma BP traz para mim, olha, esse time está sobrecarregado. A primeira coisa que eu faço como CEO da empresa é abrir meu dashboard. Eu olho lá, como que está a demanda por headcount e como que está a evolução histórica. E aí eu olho e falo, mas está no menor nível dos últimos 6 meses. O que está acontecendo aqui? E eu confronto a BP na hora. E a BP às vezes se ateve muito à percepção qualitativa, mas não conseguiu às vezes até combater ou confrontar com uma percepção mais dados. Sim. E quando a gente tem uma área de dados às vezes que fica anexa ao time de RH, um pouco da percepção que eu tenho é as pessoas sempre puxam nessa área, mas às vezes não acabam se desenvolvendo em criar esse mindset elas mesmas. Sim. Que acho que é o desafio de sempre quando você tem uma coisa meio apartada. Como Exato. que você conseguiu cultivar essa cultura, ou como tem sido para você esse processo de permear? Então, a gente tem uma área que está olhando mais para dados, mas todo mundo no RH
tem que ter esse mindset? Como que você tem criado isso? É um bom ponto. Eu acho que assim, a BP, ela tem um papel fundamental hoje. Uhum, Eu acho que mais relevante, inclusive, que uma área especialista, uhum, porque como o cenário muda muito rápido, na verdade, quem tá lá é a BP, né? uhum, A especialista, eu acho que ela demora um pouco para reagir, e você uhum, não tem mais esse tempo de reação, né? Então, a uhum, BP, eu acho que ela é mais fundamental até do que hoje, estou generalizando, mas é o que eu vejo. uhum, O que eu vejo é que a BP não foi formada realmente por dados, né? Assim, ela primeiro... E aí, o que eu desafio é, essa pessoa que lidera a People Analytics, ela tem a função de educação para mim. Então, uhum, ela não é a função dela quando eu contratei e criei a área, assim, você vai gerar dados e você vai educar a empresa. Você vai educar a uhum, empresa, os gerentes de negócio e o próprio RH. Então, eu uhum, tenho sessões com o meu time inteiro de RH com o People Analytics para mostrar o que são indicadores, uhum, o que são relevâncias, o que são hipóteses, o que são cruzamento de dados. Então, você uhum, começa a fazer um processo de desenvolvimento dentro do seu próprio RH. uhum, Porque eu acho que realmente, assim, se você deixar naturalmente, não vai acontecer. Porque a BP também tem uma questão de agenda muito complexa. uhum, Assim, a BP, ela tá o dia inteiro com problema, o dia inteiro com o cliente ligando. É uhum, pepino, é um operacional chato que ela tem que resolver, independente da uhum, estrutura que você esteja. Ela não vai parar automaticamente e falar, deixa eu pensar aqui em dados. uhum. Não é natural Não. e é normal, não é pejorativo o que eu tô colocando. Então eu paro, a gente faz uma sessão pelo menos uma vez por semana de 1 hora para falar só de dados aqui, gente. E você começa a gerar essas provocações na BP. Uhum, Tá legal, o clima tá ruim, mas tá ruim por quê? Que uhum, dados que estão relevantes? Ou, poxa, às vezes eles me falam, Massad, eu melhorei aqui essa área melhorou muito. Melhorou em quê? Quais uhum, são os dados que melhoraram? uhum. E a gente também se desafia com os OKRs. Então, as BPs têm OKRs. Os Interessante. OKRs delas estão atrelados ao negócio, resultado da área, mas estão atrelados a indicadores que elas mesmas vão propor para mim, de como é que elas vão mostrar a melhoria que elas estão implantando a médio e longo prazo. Seja atendimento ao cliente, seja diminuição de absenteísmo, enfim. A gente discute bastante isso, mas, por exemplo, o que eu cobro muito delas é desenho organizacional. Assim, eu quero o time adequado para o desafio adequado. Como é que vocês vão fazer isso? Span of control, Uhum, redução, às vezes, overlap de funções, enfim. Então, uhum. tem caminhos, mas você tem que fazer essas sessões provocativas, Sim. porque eu acho que não é só a BP, a gente está formando o RH, né, nisso. Uhum, Então uhum. vale a pena você ter internamente as discussões, né? Acho que esses dois insights são muito bons, assim, até pra mim. O insight de People Analytics não ser visto como uma função só de suporte, mas como de educação. Sim, Porque muitos RHs que eu vejo, inclusive na People, em People Analytics, a gente às vezes acaba pendendo mais pro lado de, você tem que suportar o time com dados, mas não necessariamente educar o time, provocar. uhum, E eu acho que dessa cadência, que é o que vai gerando cultura, de falar sobre dados de maneira estratégica, de gerar provocação, de fazer as pessoas pensarem em hipóteses, né? Porque eu acho que é uma coisa. Eu tenho muito essa cabeça de método científico, né? Então, qual que é sim. a hipótese? A gente vai refutar como? O que que a gente quer medir? Qual que é o indicador mais próximo? Acho que tentar criar isso a nível de time também no RH gera uma mudança de comportamento muito legal. Muito, muito. E assim, quem veio, né, quem tem a formação de psicologia, enfim, Uhum, a gente nunca foi ensinado dessa maneira, uhum, né? E é o que eu tenho falado, né, Manuela, assim, eu tenho visto que, assim, o principal desafio hoje do RH é a educação. É a educação para dentro e a educação para fora. uhum, É a educação do gestor que o mundo está mudado, né? Que uhum, os motivadores são outros, tem uma nova geração, você uhum, tem uma série de frentes educacionais e relevantes. E para dentro de casa, eu acho que a gente está precisando fazer essa transformação, né? Assim, então, todas as áreas eu coloco e faço esse cruzamento dentro para a gente ter trocas, assim. Então, a gente discute livros sobre dados, enfim, e não é natural, assim, as pessoas uhum, sofrem no início, né? uhum, Mas eu, como gestor, também tenho um papel fundamental que é, assim, sempre cobrar os dados. Se a gente vai fazer um one-on-one, quais são os dados que você quer me apresentar? Assim, você começa a trazer uma cultura de dados que uhum, o líder de RH também não está acostumado a fazer. E as pessoas vão dar uma assustada, vai falar, o que está acontecendo? Ah, uhum, gente, dados aqui, vamos só falar de dados. uhum, É óbvio, né, que você dá uma forçada para esse lado, e depois você vai falar do lado humano. Tem a questão abstrata, né, e não tangível, existe, óbvio que vai existir, mas assim, é o momento da gente começar a pelo menos equilibrar um pouco, né, assim, uhum, 50% da agenda é dados aqui, uhum. e aí você vai ter que educar, né? E acho que tem uma coisa muito importante que tem umas palavras que a gente usa muito no mundo corporativo, que eu acho que elas ficam muito etéreas. E aí Sim. é difícil tangibilizar o que que é, sei lá, vou dar exemplos do que eu acho. Colaboração, Aham, inovação, aham. cultura. São palavras que têm significados muito amplos, é difícil aterrizar, assim.
Mas eu acho que tem uma coisa muito legal, que, vamos gerar uma cultura de dados dentro da RH. Pra mim, cultura é repetição. Sim. E aí você tem que criar, você tem que ser intencional em relação a como você quer criar essa cultura, né? Então, assim, por exemplo, falando de people com uma coisa totalmente diferente. A gente falou muito tempo sobre criar uma cultura de performance na empresa. Sim. Então, a gente falava assim, a gente precisa de pessoas que entendem que aqui é um ambiente que elas têm que performar. E a gente foi meio que quebrando. O que performar significa? Significa atingir resultados que foram estipulados. A gente está estipulando, deixando claro para as pessoas o que é esperado delas? Sim. Quais são as ferramentas que a gente pode fazer? Com que frequência? Com qual frequência a gente fala de performance aqui dentro? Como que os one-on-ones, eles servem esse propósito como? Então, eu acho que isso é muito legal, porque é um exemplo muito concreto de como você cria uma cultura de dados dentro do RH. Exato. E você, normalmente, você é engolido pelo dia a dia, né? Assim, sempre. minha maior função é realmente hoje ajudar o time a trabalhar não é nem em outro nível, eu acho que é de uma outra forma, assim, né? Então, é óbvio que o dia inteiro é problema e tal, assim, mas como é que você separa um tempo para discutir esse novo formato, assim, né? Para você pensar em dados. Eu estava discutindo hoje de manhã com a minha líder de Employee Journey, né? Então, e assim, o papo inteiro foi que dados de Employee Journey são legais, assim. O que dá pra, como é que eu mostro o valor? A pergunta que eu faço para ela é como é que você mostra o valor do seu trabalho? Eu quero colocar você no board. Quando você chegar lá, o que você vai gerar de dados? E é legal esse papo, porque a gente testa, sei lá, pesquisa de onboarding. Tá, legal. Mas a gente vai cruzar com o quê? Porque a pessoa entra feliz. Agora a gente está fazendo uma pesquisa de 80 dias que já tem uma queda. Legal, mas e aí qual é o plano de ação para a queda de 80 dias? Porque o insight final é que gera valor para a empresa. Porque, obviamente, que vai ter uma queda de 10 a 80 dias, a gente já sabe. Mas o que a gente vai fazer depois? Então, você começa a fomentar essa provocação no time e que vem a resposta. É que eu acho que a gente também, às vezes, senta e fala... mas meu time não conhece dados e é assim mesmo, o RH é isso e vamos tocando. E eu acho que, principalmente, a minha função é essa. É provocar o time a jogar outro jogo. Né? E eu acho que, conectando com a pergunta inicial, como o RH, para mim, tá com uma abertura muito maior do que quando eu comecei no board, imagina, eu nunca entraria. Né? Assim, a gente tinha que escancar, bater na porta, né? Chutar. Agora a gente é convidado. Né? Eu acho que a relevância do RH, a gente já comprovou. A gente passou daquela época de mas, poxa, qual é o valor do RH, né? Teve um momento que até o Rancharan lá escreveu, temos que explodir o RH e tal. Acho que a gente passou disso, mas agora o que você faz com esse espaço, né? Se você não usar bem, né? Você perde de novo, né? Com certeza. E acho que é muito também, outro insight muito valioso acho que RH, para mim, CEO e talvez COO são áreas que estão muito imersas em agendas geralmente negativas. Então, o que eu quero dizer? Agenda de problema. Muita gente fala, o que você faz no seu dia a dia? Assim, cara, a maior parte do meu tempo eu lido com problemas, lido com coisas que aparecem. E aí, como que você vai criando intencionalidade de agenda para lidar com agendas positivas, que geralmente são as que geram valor desproporcional? Sim. Porque eu lidar com um problema de pessoas, o time, óbvio que gera valor para a empresa, mas eu lidar com uma agenda de produto, tecnologia, inovação, isso gera um valor de médio e longo prazo muito maior do que, às vezes, aquele incêndio que apareceu. Exato. Só que ele é muito mais difícil de colocar na agenda. Porque o incêndio, ele consome, assim. Sim. E eu acho que esse é um outro insight muito, muito valioso. E é uma coisa que eu vejo muito em outras coisas, que o trabalho requer muita intencionalidade. E às vezes as pessoas ficam esperando também as coisas acontecerem meio que por razões naturais e não necessariamente acontecem, sim. né? Exatamente isso. Eu acho que aí a gente tem que ajudar nessa questão de gestão de tempo e priorização. Você pega a BP. A BP foi ensinada que o valor dela é resolver problema o dia inteiro. É isso. E ela fica feliz. Assim, as discussões que eu tenho com o BP são assim, mas todo mundo me adora. Pô, todo mundo te adora, pra mim é um indicador ruim. Assim, sabe? E aí a gente começa a debater, assim, eu sei que todo mundo tá te ligando, mas assim, você vai reservar uma hora da sua semana, você vai falar que essa hora você não mexe. Porque você tá se desenvolvendo, você tá buscando outras formas de fazer o seu trabalho. É importante pra organização. Se você não priorizar, é o dia inteiro, assim, né? E eu acho que tem o seu valor, óbvio que você tem o valor do dia a dia ali, né? Desses pepinos que vão acontecendo. Mas eu não acho que mexe tanto o ponteiro a médio prazo, assim, né? Concordo. Até porque você tem que passar do momento, você tem que educar o gestor para fazer as coisas, assim. Tem conflito na área, o gestor. Sei lá, gestão de férias, gestor, assim, né? Já foi, assim.
Mas a BP, ela tem uma tendência a entrar nesse modelo e é difícil sair. Você passa... E elas trabalham muito, assim, sei lá, 10 horas por dia. Sim. Aí você fala, tá, mas e aí, o que aconteceu essas 10 horas? Só pepino, o problema é, elas estão exaustas. Exaustas. Burnout total. E não conseguiram, né? Gerar algum valor mais de Exato, médio prazo. sim. Concordo. E acho que, começando a puxar um pouco da sardinha aqui mais pro tema de benefícios e remuneração, Uhum. né? Então, eu imagino que dentro do board, e até talvez tenha um comitê de compensation de people, Sim. como que vocês usam um pouco dessa... Acho que primeiro, né? Quais são os principais desafios de pessoas que vocês têm hoje pensando em atração e retenção de talento? Uhum. E aí, tentando conectar um pouquinho como que dados desempenham um papel aqui para você entender. Olha, hoje eu perco pessoas por remuneração, hoje eu perco pessoas por liderança, hoje eu perco pessoas por benefícios. E como que isso vai guiando um pouco das suas ações enquanto líder da área de RH? Legal. Eu criei também esse comitê que você falou, que é super relevante, né? Então, Uhum. além de participar do board, a gente criou um comitê de compensation que tem, inclusive o César, que é o CEO do Gympass, que é o nosso conselheiro, super relevante, né? E gera um impacto muito bacana. E também a gente tem um representante de uma das investidoras. O papo sempre é, assim, como é que é o mix ideal Uhum. do total comp ali, né? Por nível, enfim, como é Uhum. que o mercado está se comportando. Eu sempre trago muita pesquisa do que a gente está vendo para a gente poder se comparar. Uhum. E dos benefícios é sempre também um papo em relação a como é que você vai customizar dentro de uma frente que é difícil você customizar. Então, assim, como é que... o nosso grande objetivo é oferecer algo que, para a pessoa, realmente ela veja o valor e Uhum. que gere uma retenção e que ela queira estar aqui. Então, a gente acaba olhando o mix de remuneração e aí a estratégia que a gente sempre coloca, por ainda ser uma scale-up, é no médio e longo prazo. Uhum. Então, como é que eu me posiciono? E acho que isso é o principal, assim. Qual é a tua posição? Porque também não dá para ganhar o mundo, né? Uhum. Vou pagar mais em tudo, assim, não existe. Você tem que ter uma posição muito clara. A nossa posição é no fixo, você tá pouca coisa abaixo ou empatar com o mercado, Uhum. e aí você pesar a mão no ICP e no ILP, né? Uhum. Numa bonificação e numa stock option, um modelo de stock option que pra gente é muito interessante. São os Uhum. modelos que geralmente as startups scale-ups funcionam, né? Uhum. E aí eu meço, na verdade, a retenção desse grupo de pessoas que estão lá e que, como eu falei, né? É difícil sair porque o modelo é bem agressivo de estoques, né? A gente pesa mais a mão do que o mercado. Uhum. Quando eu olho para benefícios, assim, a gente está sempre tentando estudar o que vai fazer sentido para uma geração, na minha situação, que a grande maioria é um milênio, né, que tá, Uhum. e que já não tem mais aquela visão de carro, estacionamento, né? Uhum. A gente vê que transporte é um desafio, porque a gente está voltando no modelo híbrido, Uhum. mas benefícios flexíveis. Então, a gente sempre tenta, o que a gente oferece é abrir para que ele use da maneira que ele quiser, né? Uhum. Então, o vale transporte, o vale refeição, o vale alimentação, enfim, a gente está tentando destravar isso para que ele use da maneira que ele quiser, né? E aí, benefícios intangíveis que a gente tem, né? Então, o próprio acesso que a gente tem lá ao sistema, né? Ele pode utilizar, a gente tem muito foco no educacional, então tem uma área que é o Home Academy, tem todos os tipos de curso, então a gente também oferece gratuitamente, enfim. Uhum. A gente tem um foco em desenvolvimento muito forte, então o time comercial tem uma universidade corporativa, então basicamente você sai da universidade sabendo tudo sobre ERP, sobre Uhum. indústria, mercado, enfim. Mas a intenção, eu acho que o desafio é como é que eu ofereço algo que seja relevante para você, né? Uhum. E cada vez mais a gente sempre está tentando, por exemplo, ir para um modelo de pontuação, que é difícil, mas que dependendo do teu ponto lá, você escolhe teu pacote. Para mim, o meu sonho é te Uhum. dar a liberdade de você escolher, assim, Uhum. né? Porque hoje nem, assim, a gente teve muita discussão de plano médico, por exemplo. Nem todo mundo vê valor. Você pega lá um estágio, um estagiário, um analista, às vezes não usa, não é isso que vai fazer a diferença para ele, Uhum. né? Então, acho que quanto mais a gente conseguir flexibilizar, mais valor vai ser visto, né? E hoje, uma coisa que eu tenho falado muito assim, com muitas pessoas também é... A gente tem um desafio de benefícios, quando a gente olha principalmente para plano de saúde, assim, Uhum, tentando dar nome aos bois, de inflação médica, reajustes na casa ali de 20, 25% total. há 2, 3 anos. E aí a empresa, de certa maneira, quando a gente olha para compensation, eu acho que o olhar deveria ser um olhar de o que é compensation? Compensation é salário, é stocks, é benefícios Sim, também. sim, sim. E tem uma parcela daquele benefício que está subindo
num patamar bem mais acelerado do que as outras parcelas. Então, tem uma inflação de 4 e tem uma inflação médica de 20. Sim. E aí, hoje, como líder, né, da área de RH e olhando para os dados, você enxerga que as pessoas atribuem... Pode ser uma visão, né? Uhum. Você acha que as pessoas atribuem o peso de remuneração a benefícios? Ou você acha que benefício ainda tem um pouco daquele olhar mais de check the box, assim, de a empresa, para ser competitiva, ela tem que oferecer essas coisas. Algumas coisas vão ser... Talvez se eu tiver um plano super bom, aí isso vai ser percebido. Mas tem uma linha ali de planos que tá tudo mais ou menos no mesmo balaio da perspectiva do colaborador. Sim. Tem bastante isso. Eu costumo trabalhar muito para transparência com os colaboradores quando a gente vai comunicar, por exemplo, um ajuste de plano, que obviamente todo mundo passou agora, e eu mostro quanto custa para a empresa. Então, o seu custa X, custa aqui X vezes 2 pra gente. Então, para mostrar para eles que, assim, tudo que é feito é tentado ao máximo, assim, a melhoria para o colaborador, mas que realmente eles não enxergam, às vezes, né? O custo, pô, mas você ajustou a 20%, não daria para você absorver? Mas eu já absorvi. Assim, eu absorvi grande parte do ajuste. Então, eu acho que contar a história de uma forma transparente para o colaborador é um passo importante que nem todos os RHs estão fazendo. Então, para mim, assim, eu abro, inclusive, o meu custo anual de plano. Sabe quanto custa o plano? Custa X milhões. Nossa, mas é tudo isso, Massad? É tudo isso aqui que a gente gasta. É um dos custos mais altos da empresa. Quer que eu fale quais são? É salário, plano de saúde e tal. Mas por quê? Deixa eu explicar por quê. Quando a gente começa a tratar as pessoas como adultas, assim, eu vejo uma melhoria nesse entendimento e até na valorização, assim. Pô, a empresa então gasta X milhões? Gasta. Pra gente ter esse plano, é isso. Então, eu divido muito com eles, assim, todas as decisões. A gente, inclusive, começou a fazer uma negociação esse ano, assim, super difícil. Começou com 65%. E aí a gente conseguiu cair. E eu contei toda a história para eles. Falei, gente, comecei com 65%, eu não dormia à noite. Porque você não sabia o que ia fazer. E aí eu chamo todo mundo para contar a história, né? E aí eles começam a ver a valorização. Ao mesmo tempo, falando de novo da educação, eu entro com a educação com eles. Falando, gente, por que hoje está estourando a sinistralidade? Pelo mau uso. Mas as empresas querem ganhar muito. Querem, então toda empresa quer ganhar, mas assim, o mau uso, por exemplo, dentro da OMI, nos prejudica, vocês sabiam? Quanto mais você usa lá, você pega lá o recibo a mais, né? Você está prejudicando a empresa. Não prejudica a empresa, uma hora vai sobrar para vocês também. Então, assim, vamos ser mais estratégicos na utilização, e aí eu começo a trazer para junto com a gente, né, de RH, assim, não é... Mas eu vejo que, assim, a educação, até do entendimento do que é um plano, que é uma sinistralidade, do que é um controle, da boa utilização, de, sei lá, exames preventivos, né? Ajuda. Assim, eu sinto mais parceria do colaborador, né? Eu acho que uma das grandes palavras que eu vejo, assim, muitas pessoas que eu converso de RH, assim, lideranças, tem um desafio muito grande de comunicação e de transparência e de ficar recomunicando as coisas. Porque eu acho que tem uma outra coisa que em geral, as pessoas... Eu brinco, né? A gente tá com uma atenção de um cachorro, assim. A gente tá cada vez mais com... o span fica cada vez mais curto. É vídeo no TikTok... Antes era vídeo no YouTube, agora é vídeo no TikTok. Antes era vídeo de 3 minutos, agora é vídeo de 30 segundos. E as pessoas, elas não absorvem tudo que tá sendo falado dentro da empresa. Então, tem um trabalho da gente comunicar as pessoas, da gente recomunicar elas sobre coisas importantes. E aí, quando fala de plano de saúde, sinistralidade, utilização... A gente tem 2 desafios, assim, até falando de perspectiva de people. Tanto de comunicação e educação por parte do RH, porque muitas pessoas ainda também não têm plena consciência. A gente pega muito caso de cliente que chega um reajuste de 80%. A pessoa não tinha a menor ideia até chegar a carta. E aí eu falo pro meu cliente, eu falo assim, a primeira definição de sucesso desse primeiro ano de aniversário de contrato entre people e você é você saber o quanto vai ser seu reajuste. Independente se ele seja bom ou ruim, a gente precisa garantir que você sabe sobre caminho do seu contrato todos os meses. E aí tem um segundo desafio que é de empoderar esse RH para conseguir comunicar essas mesmas coisas e entender o plano de ação e os ofensores dele a nível de empresa. Então, a frequência de pronto-socorro está muito elevada. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode conscientizar, a gente pode tem telemedicina liberada no plano, a gente pode deixar isso mais evidente, e a gente tem que recomunicar. Não adianta achar que um webinar de ativação de plano de saúde vai resolver o problema. E a gente tem que enxergar essas coisas como alavancas de médio e longo prazo, que é outro desafio também, porque mudar a cultura é desafiador pra caramba. Total. Mas é o que você falou, assim, eu vejo muita oportunidade de educação
quando a gente fala do plano. E não pelo plano em si, assim, né? Pela saúde do colaborador, né? Assim, pela Uhum. utilização correta para ele, assim, não é Uhum. que a ideia não é falar usa menos, É, assim, usa mais de uma certo. forma assertiva, assim, É. né? Então, a gente vê, por exemplo, aumento de terapias, né? O que é bom. Uhum. Eu quero que a pessoa faça terapia, Uhum. mas ela não conhece quem são os médicos, os psicólogos cadastrados na rede. Uhum. Então, aí você já tem uma oportunidade. Será que os cadastrados, eles não atenderiam? Sim. Será que quem vai começar a fazer agora a terapia já não poderia buscar os terapeutas cadastrados? Uhum. Então, você começa a ver oportunidades, assim, muito claras, assim, né, Uhum. de utilização, e muito, assim, também olhando preventivo, né? O que a gente sempre falou nas empresas é que o custo estoura quando você não faz nada para você ter um acompanhamento anual, e aí o negócio estoura. Aí vira Uhum. uma cirurgia, vira, né, uma internação que é muito mais caro, né? Então, Uhum. assim, por que eu falo para fazer os exames anuais, né? E sair daquele exame periódico tradicional que não se mede nada? Uhum. Eu nunca entendi por que a gente continua fazendo, mas É. enfim. Se você fizer os exames direitinho, provavelmente você vai evitar algo maior, assim. Então, também Uhum. tem educação para usar, mas Uhum. para usar de forma correta. E é o que você falou, assim, eu preciso dos dados. Hoje eu preciso ver, assim, quem está utilizando, quem são, né, os ofensores, quais são os casos de exceção de oncologia, enfim, eu preciso também dar uma atenção muito cuidadosa e sensível. Mas eu tenho até uma parte aqui que está utilizando mal. E com os Uhum. dados eu consigo ver, Uhum. né? Então, e aí você consegue. Eu acho que o RH também ficou com muito medo, sabe? Mas, pô, o que eu posso falar para o colaborador? Uhum. Você pode falar que você tem uma rede aqui super capacitada e que, olha, para a empresa seria a melhor utilização aqui, você não é obrigado Uhum. a nada. Mas, assim, é romper essa barreira da tratativa com o colaborador de uma forma Uhum. mais adulta, assim, né? Eu acho que essa palavra de tratar o colaborador de maneira mais adulta, pra mim, ressoa muito aqui dentro, assim. Sim, Eu acho que principalmente no mercado de tecnologia, aqui falando um pouco de nós dois, em sim, 2021, quando a gente estava naquela super bolha, né, de todo mundo contratando muito, muito difícil atrair e reter talento, salário subindo num patamar muito elevado, competição estrangeira, sim. várias posições dolarizando, eu senti que a gente começou a inverter um pouco as coisas e tratar as pessoas do tipo assim, elas não podem receber nenhuma conversa difícil, Sim, sim, porque senão elas vão espanar e eu não posso perder ninguém. sim. E agora a gente tá voltando pra um lugar de ter conversas maduras e conversas difíceis, em vários aspectos, né, mas também nessa questão de benefícios, eh, utilização, salário, e as empresas estão todas voltando meio que juntas. Exato, exato. Eu ouvi uma máxima um dia que eu não vou lembrar de quem, mas e ficou na minha cabeça que era assim, a gente cria as regras e os processos de RH sempre voltado para penalização, né, para má utilização. Isso aqui é a regra, sei lá, você não Uhum, pode levar o notebook para casa. Por quê? Porque tem gente que não devolve, sabe? Era sempre uhum, meio assim. uhum, E aí alguém me falou uma coisa que sempre me ressoou, que é assim, 5% das pessoas vão fazer errado. uhum. Aí a gente cria toda uma base de regras para os 5%. E os 95% que não fariam É. são penalizados. Então, no fim, assim, já põe lá uma quebra de 5% e faz uma regra que trate a pessoa realmente como um adulto e que ela se sinta olhada também e vista ali, sabe? Então, Uhum, é, eu acho que muda muito o cenário quando a gente fala assim com eles, né? Assim, uhum, outro dia, a gente dentro nesses fóruns levantaram a questão dos recibos, assim. Eu falei, gente, vamos conversar aqui sobre os recibos. É legal uhum, pegar 2, 3? É legal. O uhum, custo baixa para você? Baixa. Mas deixa eu uhum, explicar o que acontece. uhum. E aí, o outro caminho começou a sair na mídia assim, pô, o colaborador que você identificar, você pode mandar embora, né? É. Saiu lá Hã. um caminho era esse, gente, se vocês fizerem, eu mando embora. O Uhum, outro era, deixa eu te mostrar o que acontece com a empresa. uhum, Por que a sinistralidade impacta? Você pega lá 3, 4 recibos, você vai diminuir, mas a empresa paga mais, enfim. Então, vamos junto aqui, e aí eu vejo que realmente 95, até um pouco mais, vão entender e vão estar contigo, né? concordo. Você começa a mudar essa dinâmica de relação com o colaborador, que é eu versus você, Uhum. que nunca vai funcionar, né? Essa minoria barulhenta, né, Sim, ela é muito problemática no mundo de hoje nas empresas, assim. Às vezes até eu me vejo, por exemplo, tomando decisões para penalizar, todos por conta de uma minoria barulhenta. Então você tem às vezes um colaborador que faz uma coisa, sim, e você vai lá e cria uma regra, uma política por conta. Então acho que isso é uma coisa também que ressoa muito comigo sobre como a gente pode refletir e mudar um pouco as sim, sim, políticas e tomada de decisão. sim, total. Boa. E acho que pra gente caminhar aqui pra parte final, Uhum. falando um pouquinho de outros principais desafios, que você vê, que você encara hoje como, liderança de RH na UMIE, né? A gente falou um pouquinho eh,
dados, a gente falou de board, a gente falou de compensation. Que mais que hoje tá super em alta para você? Eu acho que o principal para mim é realmente como é que o RH impacta no negócio, como eu falei para vocês, né? Uhum. É, eu tenho, assim, às vezes, como a gente atende franquias, eu fico sempre pensando assim, como é que... A gente trabalha com geração de leads, né, dentro da empresa. Então, eu fico Uhum. falando, como é que eu posso gerar leads dentro do Uhum. RH? Uhum. E aí, a ideia nova que a gente está tendo, assim, eu faço muita palestra para o franqueado, né? Então, a Uhum. gente... Franqueado para a empresa que está atrelada ao franqueado, né, que é um cliente do franqueado. Então, a gente está começando a pensar assim, pô, se eu der uma palestra e pedir 10 leads pela palestra, se a gente está tentando sair da caixa para ver realmente como é que a gente ajuda o business a crescer, né, assim, Legal. e transformar produtos de RH em produtos de negócio. Uhum. Então, isso para mim é uma coisa que tá me motivando a pensar, assim. Então, Que acho que legal. é um caminho legal, assim, né? Como é que o RH gera receita? E antes era uma coisa inimaginável, assim, né? Mas, Uhum. a gente é sempre custo, né? Então para mim tem... E se você não tem esse modelo, não é para todo mundo vai funcionar, mas assim, como é que você gera valor, assim? Como é que você tem uma contribuição, mesmo que seja pequena ali na receita, né? No top line da empresa, enfim. Legal. Eu acho que esse é um importante. E eu acho que a outra frente realmente é a educação pro gestor. Uhum. Com todas as frentes que a gente tem, assim, você está tendo muito conflito geracional, Muito. você está tendo muita polarização interna com todos os tipos de temas que você pode ver, desde o político até, sei lá, o show da Madonna, né? Agora é o Uhum. dessa semana, enfim. Então, Uhum. o gestor, eu vejo que o gestor ele ficou num cenário assim meio acuado nesse momento, Uhum. porque ou ele vai nos extremos, ou ele fica muito acuado e fala, deixa o circo pegar fogo, Uhum. não tem nada a ver com isso. Ou ele vai muita pressão e volta para o microgerenciamento, para o comando e controle, porque eu preciso controlar tudo isso aqui, porque senão vai funcionar, tal. Uhum. Uma coisa do ego. Geralmente são líderes de uma formação mais antiga, né? E da minha geração também eu vejo muito isso. Então, que acabam usando as ferramentas de liderança que existiam, né? Uhum. Assim, então, pô, eu aprendi assim e meu crachazão aqui, você é um analista, você me respeita, que também não funciona. E por outro lado, os acuados, que assim, essa geração não tem jeito e, Uhum. né, eles que se resolvam, também não vai funcionar. Então, a educação do RH, assim, o que é esperado da liderança hoje? Para mim é uma autonomia com responsabilidade, Uhum. é você fazer os acordos claros, né? Se você vê todas as pesquisas hoje de engajamento trazem isso, né? Uhum. Flexibilidade, a parte de oportunidades de crescimento. Aí você vê o gestor falando, não, mas plano de carreira não existe mais. Então não existe, mas que conversa você está tendo de carreira, né? Que Uhum. espaço que o colaborador tem para te perguntar o que eu preciso fazer. Então, assim, empoderar o gestor num novo formato Uhum. que ele vai ter muitas gerações, cabeças diversas, o que é bem legal, né? Para mim é muito legal. Uhum. Mas tem gestor que dá uma travada. Poxa, Dá. mas o que é agora? Como é que eu falo? Assim, então, até para você ter mais inclusão e diversidade, o gestor precisa mudar a cabeça. E ele precisa mudar a cabeça com ferramentas, assim, para você testar. Dá um pouco Uhum. mais de autonomia, é, é, faz muitos acordos claros, conhece muito o seu time, Uhum. vincula, e você tenha, eu tenho por experiência própria assim a resposta de que o time vai te trazer essa resposta. Você vai ter um time de alta performance com mais flexibilidade, mais autonomia. Uhum. Não vai servir para todos, como a gente estava falando, mas eu acho que o RH precisa entrar muito com essa educação e ferramentas para o gestor. O gestor está muito nessa quem sou eu agora aqui nessa bagunça de pessoas. É engraçado que, assim, muita gente que eu falei, assim, esse ano sobre principais desafios traz o tema de desenvolvimento de liderança. A sua ótica, acho que foi uma ótica um pouco diferente. Muita gente falou sobre líderes muito jovens assumindo Sim, posições de liderança e aí não tendo nenhum tipo de ferramenta, sim, às vezes, sim. para fazer gestão de pessoas. Mas eu acho que os pontos que você trouxe são muito interessantes também. Tanto a questão de líderes conseguirem trabalhar com pessoas diversas, porque uma coisa que eu vejo muito assim como rota de fuga é: tem um time diverso, não sei lidar, aí eu faço esse time não ser mais diverso. Exato, exato. Que acho que essa é uma rota de fuga também. Sim, sim. E aí eu acho que uma outra coisa muito legal também que você trouxe na sua fala é sobre as lideranças conseguirem. É um pouco desse mundo barulhento, elas conseguirem navegar e saírem um pouco desses lugares muito batidos que a gente está de polarização hoje, que eu concordo 100% com você, não agrega em nada ao discurso, né? Então,
A gente fala, a geração Z é uma geração que não quer nada com nada, assim. O que isso vai beneficiar um líder que tá fazendo uma gestão de uma pessoa da geração Z? Exato. Mas acho que esse é um desafio bem complexo que a gente tem como humanidade, Sim, não sim, só sim. como empresa. Não, mas aí é super engraçado essa questão da geração Z e até do milênio. Eu sempre, quando eu vou falar com gestores, eu falo, qual é a percepção de vocês? É essa, né? Assim, é estereotipada no extremo. Eu falo, gente, então, mas é essa geração que vai ter, vocês sabem, né? Você não tem um caminho de falar, vou pular essa geração aqui, vou trabalhar só com a próxima. Não vai ter, assim, essas pessoas vão ser seus líderes daqui a pouco. Então, vamos entender. Mas é que é difícil pela formação que a gente teve como gestores. Assim, eu lembro da minha formação, e nem é tanto tempo assim, eu comecei a liderar, acho que tem 10 anos, e era assim, não vincula, não vá no happy hour, controle, certifique-se que esteja tudo certo, olha a apresentação. O meu modelo era olhar a cor do PPT, assim. Então, como é que você rompe um modelo que você aprendeu por muitos anos, né? E que talvez o seu gestor ainda faça. O que eu falo para eles é, gente, vamos parar com esse negócio também do role model do CEO, assim, o CEO faz errado, faz diferente. Assim, a gente fica lá olhando, e o CEO talvez é uma pessoa já que não é difícil de mudar. Sabe? Você vai lá, as pessoas me perguntam, como é que você muda um CEO? Não muda. Ele é um CEO, ele já tá lá há muito tempo. Você pode até tentar, mas é mais difícil. Agora, por que break the cycle para baixo você não faz diferente? Assim? Se você não gosta do modelo, tá, aí o meu líder não me dá feedback. Você dá, assim, sabe? A gente também, acho que ficou muito acomodado nesse processo de uma gestão antiquada, e que não funciona e que se repete o modelo. E aí você espera que a geração entenda esse modelo que ela não viveu, ela não vivenciou isso, assim, então não vai funcionar, né? Não, super legal. Luiz, obrigada. Imagina, foi A um gente vai prazer. pular para o finalzinho, que eu chamo de Bora bate-bola, lá. jogo rápido. São duas Tá bom, tá perguntinhas bom. super rápidas, depois a gente finaliza. Então, assim, um livro que pode ser de RH ou pode ser, sei lá, sobre pessoas, psicologia, o que você quiser, para quem eventualmente quiser se aprofundar no assunto. Não vou falar do assunto. Pode ser um assunto dado, se você quiser trazer, mas pode Legal. ser qualquer assunto que você achar relevante para o mundo de hoje. Tá bom. Do livro, tem um livro muito legal. Eu acho que todos os livros da Netflix, para mim, são muito legais, né? Tem dois. A Regra é Não Ter Regra, eu acho que é bem famoso, mas tem um outro que saiu que não ficou tão famoso, que para mim é a história, né? Chama Isso Nunca Vai Dar Certo. Que é do o Mark que teve a ideia, né? Assim, Randolph, que já não tá mais lá, mas assim, para mim foi muito legal você ver um empreendedor crescendo com uma visão muito humanizada, né? Ele traz depois a RH lá, a Pet, que ficou super famosa depois, mas é muito legal ele construindo cultura, ele testando, e eu acho que a Netflix foi por muito tempo um modelo de autonomia com responsabilidade, que era um dos valores que ele colocava, que funcionavam muito bem. Assim, eles cresceram muito rápido. E aí você olha, é um modelo de inovação, ele vai contando lá, assim, que eles tiveram, na verdade, 3 grandes ideias, né? Não era um celeiro de ideias. E a cultura impulsionava com isso. Então, ideias que eram ruins já eram limadas, assim. Então, é muito legal, Isso Nunca Vai Dar Certo, assim. Então, eu recomendo. Eu sou bem fã da cultura da Netflix também. Acho que é uma cultura muito inspiracional, Sim. assim. É desafiadora pra caramba colocar aquilo em prática. Super. Quando a gente montou a Pipo, a gente teve desde o começo um manifesto cultural, que ele continua evoluindo até hoje. Uhum. E o manifesto cultural, em muitos aspectos, o primeiro, assim, era bem parecido com o livro, assim. Tá. E depois a gente acabou ajustando pontos. Eu acho que tem um ponto que pra mim foi um aprendizado sobre cultura, assim, construção de cultura, que é muito fácil. Não é fácil, mas assim, é muito mais fácil você fazer cultura quando você tem um time pequeno, presencial. Existem ambientes que é mais fácil você controlar e moldar a cultura. Sim. A Pipo foi para um ambiente remoto e a gente cresceu muito rápido por conta de pandemia, de crescimento da empresa, cliente. E aí essas coisas também vão criando outros níveis de dificuldade de você colocar isso em prática. Exato. É desafiador. Por isso que eu gosto muito desses livros que começa lá do empreendedor com a ideia, e todos falam a mesma coisa, né? Pô, mas antes eu entrevistava até o Jeff Bezos fala, né? Assim, eu entrevistava todo mundo, agora eu não entrevisto mais. E como é que eu crio um sistema, né, que minimamente mantenha a cultura que eu acredito que eu criei? E é super difícil, assim, né? Mas eu gosto, assim, eu gosto da Amazon, né? Google, Netflix. Outro dia eu tava falando sobre a Amazon, e a pessoa me abordou depois e falou, mas você gosta da cultura da Amazon? Eu falei, eu acho que não é questão de gostar ou não, assim, é questão de você conhecer modelos, né? Quanto mais modelo você conhecer, você não gosta do Elon Musk. Pô, vai conhecer a cultura da Tesla, porque deve ter coisa interessante lá. Você não precisa gostar de todo mundo, assim, né? As pessoas ficam também... Mas alguma coisa boa de lá saiu. Até porque a cultura não é copiável, né? Assim, você não vai pegar uma e copiar, você vai ter vários insumos para você entender o que funciona ou não para você, assim. Então,
E eu acho que esse fanatismo, às vezes, de seguir uma coisa e muito outra, até fomenta mais essa cultura de polarização que a gente já tem hoje, né? Então, assim, olhar um pouco para vários modelos, tentar tirar o melhor de cada um deles, sem, eventualmente, falar, eu quero ser isso, acho que é um comportamento positivo pro mundo de hoje. Pois é, e as pessoas ficam meio cegas, assim, né? Se a pessoa que veio me abordar falou, você gosta da cultura da Amazon? Eu falei, talvez eu não trabalhasse lá, talvez. Mas, assim, pô, é um modelo de negócio excepcional, assim. Muito não sucesso. tem como você criticar, falar, não deu certo. Pô, deu muito certo, assim, né? Agora eles estão indo pra parte farmacêutica, eu tava lendo que eles estão agora vendendo, né? Tentando ir para essa área, assim. Então, são super disruptivos e funcionaram. Ah, mas é obsessão pelo cliente e nada pro colaborador? Talvez, assim, mas é um modelo, assim, né? Então, o que eu falo para os profissionais de RH, quanto mais você expande seus horizontes em conhecer essas empresas e essas formas, essas possibilidades de trabalho, melhor você vai criar a sua, né? Assim, porque se eu também olhar só a empresa que eu gosto, assim, essa cultura é parecida com a minha, eu vou lá conhecer. Tá bom, o que você extrai disso, assim? Modelos iguais, né? Assim, Concordo. Boa. E aí, última pergunta, assim, uma pessoa que você segue ou que você recomenda que as pessoas sigam para eventualmente também coletar inspiração, falar sobre RH, mundo RH novo, o que você recomenda? Legal, eu acho que, assim, mais distante é o Simon Sinek, para mim é um cara, pô, eu leio todos os livros, eu acho que ele é bem provocador no sentido correto, inclusive com liderança. O Adam Grant também é um cara que, pô, eu tô lendo agora dele do Potencial Oculto, que é muito interessante também, de você olhar desenvolvimento, não com aquele olhar já inicial, pô, essa pessoa não vai dar certo porque ela já começou errada, tal. Então acho que é bem bacana. E eu acho que trazendo aqui para nossa realidade, eu sou muito próximo de dois pensadores que para mim são fenomenais, que é o Sandro Magaldi e o José Salib. Eles têm vários livros, assim, eles não são de RH, mas assim, são do negócio e vieram para essa parte de cultura, de RH atrelado ao negócio, né? E lançaram livros muito interessantes. Lançaram agora o Liderança Disruptiva, já tem um tempo, mas que fala dessa liderança ambidestra. E são pessoas mais próximas aqui que dá para você almoçar, assim, né? Não o Simon Sinek vai ser mais difícil, assim. Então, essas pessoas, eu sigo bastante e que eu acho que é legal que dá a visão do negócio olhando o RH. Assim, eu acho que é importante para o profissional do RH ter contato com pessoas de RH que você admira, óbvio, assim, mas eu sempre gosto de sentar e falar, o que você está achando do seu RH, assim, pro líder do negócio, assim, como é que a gente está sendo visto? Que é um feedback importante, né? Legal. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado Foi você, um prazer o ótimo. bate-papo. Aprendi pra caramba. Obrigado. Obrigada, pessoal. Para quem quiser, vai estar disponível no YouTube, Spotify e as plataformas de podcast e videocast da Pipo.